Hoje é quarta-feira, dia 29 de março. São 20 horas e 14 minutos. Hoje o tema é segunda parte, falando do Espírito Santo, nomes e título que o Espírito Santo tem nas Escrituras Sagradas, para que você possa conhecer a persona do Espírito Santo na tua vida. Amém? Hoje é um dia especial. Quando nós falamos do Espírito de Deus, é algo tão bom que nós nos alegramos. Amém? Vai lá no livro de João, Evangelho de João 14. A missionária vai dar o arranque da palavra. Evangelho não é segundo nem primeiro. Evangelho só é o Evangelho. É lá perto do Apocalipse. João 14, 17. Oh, aleluia. Vocês vão sair daqui hoje cheio da presença de Deus. Vocês vão sair hoje daqui... Não, filho, é João mesmo. Com uma é João, não é Evangelho. Não é perto de Apocalipse, não. Eu que errei, desculpa. É João. Quando eu falo João, é Evangelho. Quando eu falar epístola de João, aí vou falar é a 1 ou é a 2. Amém? Amém. Capítulo 14. Vamos ler o versículo 17. Amém? E ó, às vezes que vocês virem aqui a reunião de quarta-feira, vocês vão passar a ganhar ponto também, tá? Que é crucial isso. Aqui semana que vem, vai. O dia 1º é sábado. É o que? É o que? 14, 17. 14, 17. A Bíblia é melhor ainda. Cadê uma filha? Posso ler? Vamos lá. O Espírito de verdade que o muda não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e entra em vós. Quer dizer, você só vai saber sobre o Espírito Santo quando você vem em um culto desse para aprender. E lá fora você não vai ouvir falar disso, mas você está ouvindo. Você está tendo conhecimento sobre o Espírito Santo. 17. Diz assim, o Espírito de verdade que o mundo, que é o mundo lá, o mundo, não pode receber. Por que eles não podem receber? Porque eles não conhecem a verdade, eles não estão buscando a verdade, eles estão distantes de tudo e de todos, das coisas espirituais. Vocês já estão aqui, então vocês já estão o quê? Ouvindo a verdade. Conhecereis a verdade. Então, eles não têm como, mas você sim. Eles podem também ouvir o que a gente está falando aqui através desse áudio e vídeo, aprendendo. Porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele quer habitar dentro de cada pessoa. Amém? Amém. Vamos lá agora. O Espírito de vida. Vou falar em Romanos 11, versículo 1. Romanos 8, versículo 1. Quer dizer, me desculpa. Romanos 8, versículo 1. Romanos 8. Isso.
do versículo 1. Vou ler o 1 e o 2. Quem já achou, diga amém. Amém. Caraca, tão esperto, hein? João, me ajuda também, João. Romanos 8. Versículo 1 e o 2, amém? Aqui na minha está dizendo assim, a concordância diz assim, ó. Nenhuma condenação é para os que, então, estão em Cristo Jesus. O foco da palavra. Versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo ao Espírito. O Espírito aqui está com letra minúscula ou maiúscula? Porque é o Espírito de Deus, não é o seu nem do diabo, é o Espírito de Deus. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que quer dizer? Quando a gente se arrepende, busca o Senhor, quer uma comunhão, quer uma vida com Deus, nenhuma condenação há mais, hein? Vocês estão perdoados em Cristo Jesus. Mas sempre quando você passa a vir buscar, ou vem o homem, ou vem o diabo para te condenar, para mostrar quem você foi. Exato, quem você era, isso, quem você foi, passado. Então, mas Jesus está dizendo para você nesta noite, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso sim é vida. Só quem pode dar essa vida é Cristo Jesus e através do Espírito Santo. Hoje nós estamos falando a segunda parte do Espírito Santo, que é o nomes e títulos, dando sequência do que a gente começou a lermos lá na quarta-feira. Nós paramos na metade do caminho e agora estamos dando a segunda parte. Entenderam? Vamos lá. Agora vamos ler Espírito de vida, também falando da promessa, lá em Gálatas 3, para frente, Gálatas 3, 3:14. Quem achou, diga amém. Gálatas 3, versículo 14. Capítulo 3. Posso ler? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e pela fé nos percebemos a promessa do Espírito Santo. É promessa de Deus todos serem batizados no Espírito Santo? Sim ou não? É promessa de Jesus Cristo todos nós, ser humanos, ser batizados no Espírito Santo? Sim. Por meio da fé. Se você busca, você tem fé, você tá se desviando do caminho errado, fazendo o que é certo, o que é correto, não tem como você não ser batizado. Certamente Deus está começando a preparar você emocionalmente, espiritualmente. Tudo é uma sinceridade, sim, mas também é a fé. Sem fé é impossível, mas com fé você pode ser batizado no Espírito Santo. Entenderam? Tirou a dúvida? Aí vamos lá. Vamos lá agora em Efésios 1:13. Mais pra frente, um pouquinho só. Efésios, capítulo 1:13. Efésios, capítulo 1. Vamos ler do versículo 13. Capítulo 1, versículo 13.
Chegou lá? Vamos lá. E quem também vos estejais depois que, ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então quer dizer que tem uma promessa para todos aqueles que crê e através da fé, da busca, da entrega, da sinceridade, da fidelidade, de você mudar os seus velhos hábitos, você vai ser batizado no Espírito Santo. Mas tem como a pessoa ser batizado, pastor? Tem como uma pessoa ser batizada no Espírito Santo? Ela só vem à igreja, mas continua tudo que ela fazia antes. Bebia, fazendo tudo que você imagina de pecado. Ela ser cheia do Espírito Santo, ela fala em língua, ela evangeliza, ela faz revelações. Tem como ela ser batizada no Espírito Santo? Não entendi a pergunta. Tem como uma pessoa, ela diz que é batizada no Espírito Santo, mas ela só vem à igreja, ela não tem compromisso com Cristo, ela não perdoa, mas ela diz que Deus usa ela, e ela fala para todo mundo que é batizada no Espírito Santo. Ela revela, ela quer fazer a obra, ela fala o que ela determina para alguém acontece, o que ela fala, o que ela diz acontece. Tem como uma pessoa dessa, que não leva as coisas de Deus a sério, ela ser cheia do Espírito Santo? De maneira alguma. A pessoa, quando ela é cheia do Espírito Santo, ela obedece os seus líderes. Ela não toma decisão nenhuma sem antes consultar os seus líderes. Porque ela já não anda mais por conta própria. Ela sabe que tem uma pessoa que vela pela alma dela. Claro, você não deve chegar e perguntar para os seus líderes por ironia. Tem que ser sincero. Olha, eu tô te perguntando se pode fazer isso. Eu não sou teu pai, nem sou sua mãe, para saber o que você tem que fazer da tua vida pessoal. Eu tô dizendo em relação à obra de Deus. Aí sim, você tem que o quê? Dar satisfação para os seus líderes, se pode ou se não pode, em relação à obra de Deus. E sem ironia. Amém? Amém. Por que eu fiz essa pergunta ao pastor? Porque hoje pela manhã, uma pessoa que vocês não conhecem, vocês são meio curiosos, vocês não conhecem, me ligou e perguntou para mim, para tirar a dúvida dela. Ela já tem um bom tempo que visita as igrejas, mas, primeiro, nunca se batizou nas águas. Segundo, não perdoa. Não é dizimista. Ela foi bem assim, bem direta e bem clara. Ela vai ouvir isso aí, ela vai saber, porque eu disse que ia perguntar ao pastor. Então, ela disse que revela as pessoas. Então ela queria saber quem está revelando, então quem? É o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, ou é o espírito enganador? E ela não quer enganador na vida dela. Então a resposta do pastor já ajudou ela. Que ela precisa se entregar primeiro para Cristo. Ela precisa tomar os passos que tá na Bíblia. É só ler. Não é? Os princípios. O que um servo de Deus, uma serva de Deus é necessário a fazer, a conduta. Então vai ajudar muito, não só ela, mas como outras pessoas. Uma que se você não precisa nem ser cheio do Espírito Santo para ele te convencer que tem que perdoar. Se você não perdoa, significa que o Espírito Santo não está tendo acesso a você. Se você não consegue perdoar, significa que o Espírito Santo não está tendo acesso a você. O Espírito Santo, ele veio para quê? Para convencer o mundo do pecado e da justiça. Amém? Amém. Se você não perdoa, o Espírito Santo não está operando em você, não. Quem está operando em você é um espírito enganador, que está tentando enganar você, que tem o Espírito Santo.
Ah, mas eu ouço a voz de Deus. Será que é a voz de Deus mesmo? Como é que você não ouve que tem que perdoar? Como é que você não ouve que tem que guardar? Tudo que tem que guardar, guarda o quê? O seu coração. Como é que você não ouve que tem que obedecer os seus líderes? Se é os primeiros princípios que a Bíblia nos ensina. Foi pregado isso ontem aqui. Honra o teu pai e tua mãe. Quem é o teu pai e tua mãe espiritual? É o pastor e a missionária. E quem é o teu pai celestial? Deus. Aí Deus ele fala lá no livro, no livro de Malaquias. Só não sei onde está no momento. Se eu sou pai, cadê a minha honra? Então ele não é teu pai. Ah, mas Deus fala comigo. Como é que Deus fala contigo se tu não obedece os mandamentos dele? Ah, mas vai ficar só no mais. Mais o quê? Se é Bíblia. Ah, mais o quê? É Bíblia. Ah, mais o quê? Tá na Bíblia. Se eu sou o pai, cadê a minha honra? Qual honra, pastor? Tu sabe, a tua consciência fala. Tu sabe. A Bíblia diz assim, ó. Tive filhos e os engrandeci. E hoje eles me desprezam. Deus fala isso. O próprio Altíssimo fala. Tirei da lama, tirei da sujeira, tirei da imundície, dei para ele um destino, dei para ele um propósito, e hoje eles escolheram os deuses deste mundo. Qual é os deuses deste mundo? Os prazeres deste mundo. Dessa terra. Os prazeres da carne, os prazeres do meu eu. Hoje em dia ninguém fica mais adorando um pedaço de pau, né? É mais ela mesmo. É mais você mesmo. Raramente acontece isso. Raramente. Hoje em dia a pessoa adora a outra pessoa. É o meu ídolo, a minha ídola. Então, um jogador. Como é que o Espírito Santo está dentro de você se ele não consegue produzir frutos de arrependimento? Só você puxar no Google. O mestre Google fala. Frutos de arrependimento. Aí ele vai te mostrar até onde está escrito. Então, não adianta você saber o nome e os títulos do Espírito Santo se ele não fala contigo. Ah, mas pai fala comigo. Deus fala comigo, papai fala comigo. Mas como é que ele não está conseguindo produzir arrependimento em você? Como é que ele não está conseguindo produzir obediência em você? Não perdoa. Quem é que produz obediência no homem? O Espírito de Deus. Quem é que produz arrependimento no homem? O Espírito de Deus. Quem é que produz a generosidade dentro do homem? O Espírito de Deus. Quem é que produz no coração do homem o desejo de vir buscar? O Espírito de Deus. Tudo é Ele. Como é que eu tenho Ele se eu não perdoo? Se a Bíblia diz, se eu não perdoar, o Pai Celestial não me perdoará. E aí? E se eu não sou perdoado, eu sou réu de quê? Culpa. E vou direto para onde? O inferno. Para a eternidade do fogo. Que é onde grita. Ah! Socorro! Me ajuda! Acabou! Enquanto tem vida, tem esperança. Acabou a vida, acabou a esperança. Amém? Amém. Vamos lá em Romanos, capítulo 8, 14 e 16. Vamos ler o 14. Acho que tu não leu Efésios, não. Leu? Não? Leu. Efésios 1, Acabei de 13. marcar aqui agora. O pastor que leu. Aqui, ó, Efésios 13, 1:13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade do Evangelho, da salvação, tendo nele também crido, receberei o selo. O que é o selo? Não, pensei que fosse 17. O que é o selo? Olha pra mim. Não, eu Espírito Santo. 17. O que é o selo? Eu tô com uma garrafa de água aqui. Essa garrafa de água, ela está o quê? Fechada. Selada. Selada.
Você consegue botar água dentro dessa garrafa? Fechado? Por causa de quê? Tá fechado. Ela tá está selada. O selo do Espírito Santo é esse. Não vai entrar mais sujeira dentro de você, porque você está o quê? Selado. Selado. Vão até tentar. Mas se você não obedece, deixa... Oi. É melhor pegar dessa própria água, senão vocês não vão querer beber água depois. Se vocês não obedecem e deixam a brechinha, copo limpo, tá? Deixa uma brechinha, o que vai acontecer? Vai cair alguma coisinha. Vai entrar um pouquinho de sujeira Mágoa, dentro ódio, de você. ira. É por isso que tem que ter o selo, meu amigo. E se eu não tenho selo, eu não tenho o Espírito de Deus. Uma carta selada, quem pode tocar nela? Ninguém, só uma pessoa. A Bíblia diz que Judas, quando as pessoas colocavam os dízimos, as ofertas no saco, a Bíblia diz que Judas já estava selado, não estava? Judas, ele fazia o quê? Ele abria e pegava e botava no bolso e depois deixava o restinho lá. Ele tocava nas ofertas e nos dízimos. E aí? Quando está selado, o que é selado? Obediência, lealdade, fidelidade. Custe o que custar, eu cumpro com a minha fidelidade. Custe o que custar, eu cumpro com o meu propósito. A missionária, ela foi e cumpriu com o propósito dela. Ela poderia ter pegado o dinheiro do voto dela, que eu vi o tamanho do voto que ela colocou. Ela poderia ir lá e o quê? Botar a tela do celular dela e alegar para Deus: Deus, é para obra. Eu não vou cumprir com o voto porque eu vou consertar a tela do celular porque é para obra. Ela cumpriu com o voto dela e esperou. Na outra semana, Deus honrou ela. E tá aí, ó. Tá com o celularzinho, com a tela novinha, para a glória e honra do Senhor Jesus, porque ela foi o quê? Fiel. Estava selada com a fidelidade e obediência. E ouviu a voz do pastor dela, né? Porque eu fui duro. Confie em Deus. Eu ensinei para ela o que ensino para vocês. Você, Deus e os homens. Aí ela obedeceu e acreditou em Deus. E Deus a honrou ela. Deus, ele te honra na extremidade. É quando você não tem saída. Deus não se manifesta quando você pode resolver. Se você pode resolver, ele não toca. Deixa tu resolver. Quando está acima do seu limite, que é natural, parte para o mundo sobrenatural. Aí se dá o nome de quê? Fé. Natural é natural. Eu não preciso de fé sobrenatural para fazer nada natural. Mas para poder fazer o sobrenatural, eu preciso de quê? Fé. Amém? Vamos lá. 8, o 14 e o versículo 16. O capítulo 8 em Romanos. Já achei. Já achei. Amém? Não, João. Não é João, é Romano. Romanos. É Romano. Então, João. Vou até o 14. Vamos ler o versículo 14. E depois vou pular o 15 e vou pro 16. Meu minha caneta. 8. Versículo. Vou ler para adiantar, porque a hora tá voando. Romanos 8. 8, 14. 8, 14. Achei. Leu o 16 também, tá? Vamos lá, vamos ler o 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É só você botar o contrário. E quem não é, então, batizado no Espírito Santo? não é filho de Deus, é criatura. É criatura.
só é filho quando é batizado no Espírito Santo. Enquanto você não é, você é criatura. Vamos lá no 16. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você tem certeza, convicção. Nada impede, nada, porque você sabe que o Espírito de Deus e o teu Espírito testifica que vocês têm. Quem é batizado não tem uma unha de dúvida. E quem é... Como é que o Espírito Santo testifica? Já chegou um Pix na tua conta e a mensagem chegou, bateu assim, pip, pip. No seu telefone? Já aconteceu isso contigo? Chegou um e-mail pra você imediatamente? Bora, gente, tô falando com vocês. Chegou? Claro que sim. E isso testifica que caiu o que na sua conta? O dinheiro. Você tem certeza que é? Amém? A pessoa colocou na sua conta. Quando isso não acontece, você vai fazer o quê? Vai lá falar com ela. Reclamar. Vai falar com a pessoa, ó, não chegou não. Não chegou o dinheiro que você disse não. E você tem certeza, porque não testificou, não mostrou nada ali. Quando você ainda de testificar, há uma segurança, há uma certeza. E é comprovado. Amém? Vamos agora lá em Gálatas 4. 4, versículo 6. Para terminar, tá? Acabamos de sair de falar em Gálatas. Gálatas. Pastor, já achou? Você lê? Não achei não. Tô em outra coisa. Gálatas 4, versículo 6. Quatro, 6. Amém? Amém. Quem já achou, diga amém. Amém. 4, 6. Isso. E porque sois filhos, Deus enviou os vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. O Espírito Santo vem de quem? Do Pai. Então só tem quando você é Filho. e quando você não é filho, você não tem o Espírito Santo. Você é criatura. Entenderam aqui? Amém. Vamos agora lá em 1 Pedro 4,14. Meu Deus. Hoje é Biba. Bíblia. Lá na frente, lá Hoje na é frente. Bíblia. 1 Pedro 4. Lá, ela vai só pra frente. Você estava em Gálatas, vai indo pra frente. 1 de Pedro, capítulo 4. Calma, gente, relaxa. 4,14. Pedro 4,14. Posso ler? Pode. Posso ler? Pode. Versículo 4,14. Se pelo nome, como nós estamos falando de nomes e título, continuação de quarta-feira. E se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados significa feliz sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, em si blasfemando, mas quando a vós é glorificado. O que é repousar? Tipo, repousar, tipo, quando você fica sem repouso, não faz nada. Descansar.
descansar. E quem tem o Espírito de Deus tem o quê? Paz, tranquilidade. Ele não vive agitado, ele está repousando sobre você. E quando o espírito do mal repousa dentro de uma pessoa? Perturbada, alienada, confusa, brigona, com raiva, desobediente, intrigueiro, perturbado, fofoqueiro e etc. E vai embora e não obedece. Tudo isso. Vamos Amém? lá? Então vou deixar a próxima aula. Vamos falar dos dons do Espírito Santo. Amém? Hoje nós finalizamos o discurso sobre nomes e títulos do Espírito Santo. Amém? Amém. Nós vamos agora buscá-lo o mesmo. Você tem a oportunidade de buscá-lo.